Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já agradecendo a presença de todos, para juntos, nesta noite, reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Que a paz do Divino Amigo esteja em cada coração aqui presente, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Tendo a liberdade de escolher o tema, graças à gentileza da direção da casa, inclinei-me pelo assunto fé e perseverança, com o qual pretendo encerrar essa trilogia de reflexões, iniciada em setembro com o tema O que queres que eu te faça, seguindo-se em outubro com os desafios espirituais da convivência familiar, e encerrando neste mês de novembro com fé e perseverança. Muitos podem perguntar qual a lógica dessa trilogia. Observe que em todos os três temas, a fé se nos apresenta como elemento-chave, algo que não é inato ao ser humano, mas que ele constrói ao longo da existência, mediante os diferentes momentos vivenciais em que as situações do cotidiano vão testando a sua resistência crística. Lembremos, para ter resistência, é preciso ter fé. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e aí encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 17 a 20, que é uma fala de Jesus, em que Mateus assim descreve. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Esta narrativa é acerca daquelas circunstâncias em que o pai levou um filho, dizendo primeiro aos discípulos de Jesus e depois ao próprio mestre, de que o menino caía ora no fogo, ora na água, e que sofria muito porque se machucava, porque se feria, que se debatia, revelando para todos nós que era um caso típico de obsessão espiritual. A base doutrinária nos vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. No item 12, que trata da fé humana e da fé divina. Considero que vale a pena nós esclarecermos conceitos. Os dois vocábulos, fé e perseverança, possuem distintos conceitos ou entendimentos. Por exemplo, fé no dicionário da língua portuguesa significa sentimento de crença total, levando-nos a entender que fé é acreditar.
Deduz-se então que a etimologia da palavra deriva do grego pistia, que significa acreditar. Agora, a esse significado agrega-se o sentido de crer, que vem de crederes, não mais de pistia, mas de credere, que gerou o substantivo crença. Mas a fé também pode significar fidelidade, que deriva de fiel, que por sua vez tem origem no latim fides, daí a palavra fidelidade. Mas você pode perguntar: fidelidade a quê ou a quem? Fidelidade ao Evangelho de Jesus, com seu fiel cumprimento. Fidelidade a Deus, Senhor Criador de todas as criaturas. E perseverança. O que significa perseverança? Perseverança é o substantivo do verbo perseverar. Perseverar, que significa não desistir jamais. Significa obstinação, significa firmeza. E o verbo-chave nesse significado é desistir. E o significado indica não desistir nunca. E aí começa o problema. Porque as nossas fragilidades humanas muitas vezes nos fazem desistir. Diante dos desafios, das dificuldades, nós desistimos do enfrentamento por variadas razões. Uma das quais está sempre ligada ao pessimismo. Quando dizemos, isso não vai dar certo, ou dizemos, não, isso não é para mim, eu não consigo dar conta disso. É um certo pessimismo. A partir então desse entendimento de fé e perseverança, nós vamos empreender a nossa reflexão e, para tanto, eu fui buscar na obra mediúnica Pai Nosso, de autoria do Espírito Meimei com o médium Chico Xavier, um texto bastante interessante, que está no capítulo cujo título é Fé e Perseverança, e sobre o qual pautaremos a nossa reflexão de hoje. É uma história absolutamente crível, uma história simples, cujos fatos e a narrativa podem ser encontrados na nossa vivência atual. O Espírito Meimei inicia dizendo-nos: 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor a fim de fazer-lhes rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Consegue imaginar esta cena? E aí eu lhe pergunto, você gostaria de ter um encontro com Jesus? E se esse encontro acontecesse, o que você rogaria? O que você pediria? Conseguiria dizer alguma coisa ou ficaria mudo? Ou muda? Esperaríamos Jesus dizer-nos o que queres que eu te faça? Tal como reflexionamos em setembro. Mas Meimei, na sua narrativa, indica um dos caminhos precisos para esse encontro: a oração. Ela diz, depois de muitas orações. Ora, se foram muitas, é porque os jovens estavam perseverando em seu desejo. Eles estavam acreditando, eles tinham fé. Eles queriam que o fato acontecesse. Era importante para eles. Eles não estavam desistindo, eles estavam obstinados, estavam firmes.
tal como indica o significado de perseverar. Eles achavam plenamente que era possível esse encontro. E aí a veneranda benfeitora faz então uma descrição cheia de pompa e circunstância, apresentando-nos um Jesus sempre disposto a nos ouvir. Que a Meimei segue dizendo: os três ajoelharam-se em lágrimas de júbilo. E o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. Então o primeiro jovem disse: olha, eu estou precisando de dinheiro. E Jesus determinou que ele recebesse. Mas quando a gente, relê com calma esse parágrafo, a gente percebe algo interessante, né? O primeiro impacto do encontro, ao primeiro impacto desse encontro dos jovens com ele, a emoção toma conta dos rapazes, como tomaria conta de nós. E é claro, sobraram lágrimas nesta emoção. E aí começa então o cerne do encontro. Eram três, o primeiro vai lá e pede a riqueza. Ele desejava uma riqueza material, dinheiro, pois essa era a sua necessidade maior. E Jesus atende. Será que nós também não pediríamos um crédito financeiro no Banco da Providência para, quem sabe, saldar o nosso cartão de crédito, terminar as prestações da casa própria, do carro novo? Quem sabe fazer uma viagem internacional e conhecer outras paragens? Que destinação daríamos à riqueza solicitada? Meimei diz então: o segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. Eu achei ótima essa descrição. Já pensou? Já pensou num creme que nos deixasse mais bonito ou bonito? Ser formoso para sempre, beber da água da fonte da eterna juventude, tudo em cima, sem ruga, nem prega, nem cabelo branco, corpo espigado, olhar perscrutando o horizonte da beleza de Apolo. E daí? O que faríamos se ganhasse isso? Esta beleza é só exterior? Recordemos a passagem evangélica do sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. Que beleza estamos a pedir para Jesus? O que temos exibido de concreto? O nosso interior corresponde à nossa aparência externa? Somos por fora o que somos por dentro? Ou será que o nosso exterior precisa de retoques e maquiagem para esconder as verdades interiores que nos perseguem nos séculos infinitos? São coisas que devemos refletir. Segue Meimei. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo segundo a tua vontade. É possível que a tentação nos recomende pensar, depois de ler esta frase: puxa, esse aí não sabe nem pedir, se encontra com Jesus e não sabe o que vai pedir. Um pediu riqueza material, outro pediu a beleza, e essa criatura não sabe nem pedir. Mas perceba, meu irmão, minha irmã, que por trás da frase "eu não sei escolher",
esconde-se não apenas a limitação humana de quem se reconhece um ser em construção, mas, sobretudo, a consciência de alguém que, a despeito do esforço que faz para progredir, reconhece-se limitado para pedir algo para alguém da grandeza do Senhor. E, baseado nessa grandeza, tem a segurança e a certeza de que aquilo que o Senhor lhe der estará de bom tamanho, pois é exatamente aquilo que a criatura precisa. Daí, o jovem ter dito: dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. Aqui conjugam-se a fé e a humildade, que são ingredientes necessários ao progresso espiritual. E mais, a submissão, a resignação também estão presentes. Mas a grande pergunta que nós devemos nos fazer: já alcançamos esse patamar em face das nossas necessidades? Confiamos plenamente no Senhor? Reconhecemos que tudo que temos nos é dado por misericórdia divina e vem na justa medida das nossas necessidades? Ou será que nós não nos sentimos bem aquinhoados? E quem sabe até pensamos: puxa, Deus não se lembra de mim. Segue Meimei. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos que entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O sorriso de Jesus é um sorriso de amor. É a divina retribuição a todo aquele que reconhece suas limitações, mas também reconhece a sua fé e a sua perseverança para seguir na trilha do bem. Jesus não sorriu só para um deles, sorriu para todos e deixou que cada um interpretasse aquele sorriso consoante os seus próprios valores, que para nós já estavam explicitados naquilo que pediram. A recomendação de Jesus ao anjo é feita todos os dias em relação a nós mesmos. Quantos anjos encarnados e desencarnados desfilam em nossa vida? Sei que muitas vezes os reconheçamos como emissários do Senhor. E aí vem a parte mais simbólica, quando Meimei diz: recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Por que uma bolsa? O que tinha na bolsa? A bolsa estava fechada. O que será que tinha dentro? Ela era grande. Se os dois rapazes anteriores, receberam seus pedidos na hora, ao vivo e em cores, por que ele recebia o seu pedido numa bolsa fechada? E uma bolsa grande é porque contém algo grande. Qual o tamanho daquilo que pedimos diariamente a Deus? É grande ou pequeno? Faz diferença o tamanho? O que significa grande? Estamos falando de dimensão material ou de dimensão espiritual? O tamanho da necessidade, da nossa necessidade, é diretamente proporcional à distância do afastamento de Deus e de suas leis. Quanto maior for essa distância, maior a nossa necessidade. Mais importantes serão os nossos pedidos. Mas muitas vezes nós nem sabemos pedir. E Meimei diz: em seguida abençoou-os e partiu.
dois significados importantes aqui nesta frase. Primeiro, ligado a esse carinho permanente de Jesus por nós, abençoando-nos sempre com diferentes bênçãos, muitas das quais nem são percebidas por nós. Por exemplo, você já se deu conta que a sua inteireza física e mental é uma bênção? Quantos existem que perderam o privilégio dessa bênção? Presos muitas vezes numa cama, numa cadeira de rodas, limitadíssimos para se deslocar. Você pode dizer, mas eu tenho tantos problemas de saúde. E será que esses problemas não são bênçãos para que você desenvolva a compreensão, a resignação, a prudência, a sabedoria, a fé, a perseverança? A família, a casa, os amigos, o trabalho são bênçãos, nem sempre agradecidas por nós. As próprias dificuldades que passamos são bênçãos, sim, são bênçãos que nos chamam de volta ao caminho da retidão espiritual. Os aborrecimentos, as decepções, que reclamam paciência, entendimento, resignação, são bênçãos. Muitas vezes nós não as reconhecemos dessa forma. Memei continua dizendo: o moço que recebera a bolsa abriu-a, ansioso. Mas, desencanto, ela continha simplesmente uma enorme pedra. Quantas vezes nos desencantamos em relação aos pedidos endereçados aos céus e cuja resposta não é aquilo que desejávamos. Frustramos-nos com as ingratidões do mundo, ficamos desapontados quando vemos o progresso dos maus e nos desencantamos conosco mesmo porque somos bons. O que se faz com uma pedra? Aliás, para que serve uma pedra? Podemos alicerçar algo com ela? O aspecto simbólico dessa pedra, será que nós podemos alicerçar a nossa fé claudicante nos momentos de angústia e tristeza? Sim, porque essa pedra é simbólica. E Memei diz: os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado. Mas o jovem afirmou sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Muitas vezes, quem pratica o bem e anda na existência consoante as leis divinas é ridicularizado. É motivo de escárnio, de deboche, de piadas. Em alguns, quando isso acontece, esfria-se a vontade de praticar o bem. Mas a narrativa aponta que o jovem afirmou sua fé no Senhor. E podemos perguntar-nos: como temos afirmado nossa fé no Senhor nos momentos mais cruciantes da existência? Naqueles desafios duros que nós temos que enfrentar. É uma fé vigorosa ou claudicante? E Memei prossegue dizendo: levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Procurando o quê? O que nós procuramos? Nem sempre nossos interesses são atendidos de imediato, e nesse caso há quem desista. Mas há também aquele que segue procurando.
não o atendimento do interesse, mas viabilizando o seu entendimento para o sentido daquele interesse. E, acima de tudo, entrando no processo de resignação, dizendo a si mesmo: se eu ainda não recebi, é porque não está na hora. Nós não podemos desistir. Por isso que o jovem não desistiu. Essa procura de que fala o texto é a nossa luta interna. É a nossa luta de afirmação dos valores crísticos em contraposição às facilidades do mundo. As seduções terrenas, muitas vezes, nos afastam dos interesses maiores. E acabamos desistindo dessa procura salvadora e redentora da nossa alma, da alma humana. Isso é fato. E a Meimei vai dizer: depois de algum tempo, significa dizer que a mudança não é de imediato, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Um dia, nós nos descobriremos no que há de melhor em nós mesmos. Com ele adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Ou seja, a destinação dos diamantes que Deus nos oferece diariamente é que vai fazer a grande diferença. A nossa inteireza física e mental nos obriga a fazer escolhas sensatas, coerentes com o Evangelho de Jesus. Nós não podemos malbaratar os nossos sentidos humanos, por exemplo, as nossas capacidades física, intelectual, econômica, financeira, psíquica. Nós não recebemos isso de graça. Isso tem um sentido. Agora, muitas vezes nós demoramos a encontrar o sentido dessas coisas. Por isso que ela diz: depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido. Bloco endurecido é o nosso próprio coração, que não quer se render às verdades evangélicas de Jesus. É o grande momento na vida humana. Depois de tanta luta na consolidação dos verdadeiros valores ligados ao Evangelho, finalmente o nosso coração se rende ao Cristo. E aí nós encontramos o verdadeiro valor da existência. A fortuna, que diz Meimei, aqui ultrapassa a dimensão material e alcança também a vitória espiritual. Para aquele jovem, Jesus havia lhe concedido a grande oportunidade de dar de si mesmo. Como dizia o Frederico Figner, o irmão Jacó: é muito fácil dar do que se tem, duro é dar do que se é. Aquele jovem estava dando de si mesmo. A bolsa era o próprio jovem e o diamante era a riqueza do seu coração. Ele representava a própria bolsa. E Meimei prossegue dizendo: vivia feliz, cuidando de seu trabalho, cuidando lá dos enfermos, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. É o que a materialidade faz com todo aquele que dela se torna escravo. Mas a descrição nos leva a pensar também que à porta de nosso coração batem diariamente muitos necessitados. Necessitados do pão físico, necessitados do pão espiritual. São os famintos de comida, mas também os esfomeados de afeto, de compreensão, de amor, de carinho.
São os que exibem a nudez física, cujos andrajos reforçam a penúria e a vergonha. Mas há também os desnudos da alma, que carregam aflições e nunca são compreendidos. Mas o jovem, não obstante o passado de escárnio que sofrera com os dois amigos, eleva-se na grandeza moral e os acolhe. E traz aí a grande lição do perdão. E vem uma pergunta incômoda. E nós? Como agimos nessas situações? Não nos esqueçamos que as facilidades materiais são sempre enganadoras. Prestemos muita atenção em nossas escolhas, lembrando que a nossa colheita sempre depende da nossa semeadura. E Meimei vai então encerrar dizendo: abraçaram-se chorando de alegria. E nesse instante, o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os dois grandes alicerces do reino de Deus. Belíssimo, não é verdade? Quando a emoção e a alegria se conjugam na prática, Jesus sempre aparece para nós, ainda que não vejamos com os nossos olhos físicos, mas sempre o sentimos com os olhos do coração. É aquele contentamento que não sabemos explicar, é aquela paz que não sabemos de onde vem. Aproveitemos as pedras da vida, as nossas dificuldades, as desditas que o mundo nos oferece. Perseveremos na fé em Deus, nessa amizade indestrutível com Jesus, porque elas sim se transformarão nas pedras de alicerce com a qual construiremos a grande ponte que nos levará ao reino de Deus. Simples assim. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu creio que não. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que nossa fé esteja sempre crescendo e nossa perseverança seja infinita, como o infinito é o amor de Deus por todos nós. Um forte abraço.